Entrevista. Uma conversa inspiradora sobre os mais variados temas. Está começando mais um episódio do programa Entrevista Especial. Eu sou Luiz Saião e tenho aqui hoje na RTM convidados especiais. Dr. Mitch Glaser, presidente da Chosen People Ministries Internacional, e também Jorge Sedaka, presidente no Canadá, que está conosco aqui, essa organização que atua para servir o povo judeu. E agora sejam bem-vindos aos estúdios da RTM Brasil e ao programa Entrevista. So I ask now Mitch Glaser and Jorge Sedaka to greet our people, send your greetings to our people here in Brazil. Eles vão mandar as suas saudações para vocês. Shalom, dear friends. This is Mitch Glaser, and I'm so glad to be with Pastor Sayon and with my brother Jorge Sedaka as well. And I'm live in New York City, and I'm a Jewish believer in Jesus, and I'm looking forward to our conversation today. Thanks for listening. Shalom, meus amigos aqui, eu estou muito feliz que estão aqui junto com o pastor Luiz Saião e com meu amigo Jorge Sedaka, e eu sou um seguidor, um crente em Jesus, sou judeu, e quero aqui agradecer a todos os ouvintes que estão conosco. Jorge Sedaka from Canada, so glad to be in Brazil. I love the people, I love the place, I love the food, and we're here to share about the good news of Yeshua, the Messiah, among the Jewish people in Brazil. Eu sou o Jorge Sedaka e gosto muito de estar aqui no Brasil. Eu amo o povo, eu amo o país, eu amo a comida, e é uma grande alegria poder estar aqui como alguém que trabalhando nesse ministério a respeito de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, para o povo judeu. Muito bem, pessoal, eu vou começar aqui com as perguntas importantes para nós, até avisando que eles estão aqui, né, porque participaram de uma conferência em São Paulo sobre o enfrentamento ao antissemitismo e o plano de Deus para Israel e o povo judeu. Esse encontro aconteceu no espaço IBNU, ali no dia 15 de março. E para começar a nossa conversa, eu vou fazer a pergunta aqui para o Dr. Mitch Glaser e também para o Jorge, perguntando o seguinte: parece que tem uma ideia distorcida em relação aos judeus. Muitas pessoas acreditam que o povo judeu, por definição, não crê em Jesus, mas é verdade que existem judeus seguidores de Jesus? My dear friends, many people say that if you were Jewish, of course, you are part of the people that do not believe in Jesus. But let me understand, is it true that we have Jewish believers and followers of Jesus? Well, Jorge, do you think that there are Jewish believers in Jesus? I am one and you are another. Here we are. Opa, então ele já disse aqui, o Jorge é um dos seguidores e o Mitch também. Maybe we should turn to the words of the great apostle Paul, who himself was a Messianic Jew. Talvez a gente deveria prestar atenção nas palavras do grande apóstolo Paulo. Ele também era um judeu messiânico. And the apostle Paul asks a question in the 11th chapter of the book of Romans. O apóstolo Paulo faz uma pergunta importante lá no livro de Romanos, capítulo 11. I say then, God has not rejected his people, has he? Ele diz, Deus não rejeitou o seu povo, por acaso ele o fez? He answers his own question, and he says, far from it, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin. Ele mesmo responde essa pergunta e diz com clareza, eu mesmo sou israelita e sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. And in verse 2 of chapter 11, he asks the question again, God has not rejected his people whom he foreknew. E ainda no versículo 2, ele ainda deixa claro, né, que Deus não rejeitou ao seu povo, que ele mesmo conheceu antecipadamente.
Paul then gives an illustration of God preserving a group of faithful Jewish people during hard times when he talks about the days of Elijah. Paulo ainda, quando vai falar sobre os dias de Elias, que foram dias muito difíceis de sofrimento, como Deus preservou um grupo de judeus, de pessoas que se mantiveram fiéis. And in verse 5 of chapter 11, after telling the story of Elijah and the remnant of Jewish people who were faithful to the God of Israel, E então, no verso 5, quando ele vai falar sobre os dias de Elias, sobre o remanescente, aqueles judeus que permaneceram fiéis ao Deus de Israel, referring back to the story in the book of Kings, he writes, in the same way, then, there has also come to be at the present time a remnant according to God's gracious choice. E então, fazendo essa referência daquilo que está no livro dos Reis, ele vai afirmar, né, que Deus tem preservado um remanescente até os dias de hoje e que tem a ver com aqueles que são escolhidos de Deus. So, Pastor Luis, if there were never Jews who believed in Jesus, then the movement would never have gotten started. Então, olha aqui, se não tivesse havido judeus que de fato fossem seguidores e crentes em Jesus, o movimento de Jesus nunca teria chegado a lugar nenhum. We have good evidence that there were Jews who believed in Jesus and expressed their Jewish identity for the first 4 centuries. E nós temos bastante evidência de judeus que creram em Jesus e mantiveram a sua identidade judaica durante os 4 primeiros séculos da história. Through the early and late Middle Ages, there were Jews who believed in Jesus, but many of them believed because they were forced by the Catholic and Orthodox Church. E aconteceu que na Idade Média, desde o seu início até o seu período posterior, é verdade que existiram judeus que falaram ter crido em Jesus, mas de uma maneira forçada através do que foi exigido pela Igreja Católica. Many of them may have believed because they were trying to save their own lives. É bem possível que alguns deles disseram que estavam crendo apenas para salvar a vida. But after the Reformation and the post-Reformation period, God's work among the Jewish people seemed to pick up wonderfully. E só que depois do período da Reforma e o período posterior, Deus tem agido em alguns casos específicos quando judeus mostraram a sua fé em Jesus. And in the 17th and 18th century, we have many different written testimonies of Jewish people who believed in Jesus of their own free will, not forced to believe because they were under threat. E quando a gente chega no século 17 e 18, nós temos muitos testemunhos escritos de judeus que chegaram à fé em Jesus, não de uma maneira forçada, mas através da sua própria decisão e consciência. And the growth of what we call the Messianic movement began in the 18th century and then the 19th century into the 20th century and today into the 21st century. E o crescimento do chamado movimento messiânico, dos judeus messiânicos, começa no século XVIII, passando pelo XIX e XX, chegando até o século XXI. And as the Apostle Paul said, there would be a remnant according to God's gracious choice, and there is a growing remnant of Jews who believe in Jesus today, and I'm one of them. E nós vamos ver, conforme disse o apóstolo Paulo, que nós temos esse remanescente desse povo escolhido de Deus que se desenvolve, cresce cada vez mais de uma maneira especial, e eu sou um deles que crê em Jesus. Jorge, aren't you Jewish and believe in Jesus too? Yes, sir. I am second generation believer in Jesus, Jewish believer in Jesus. Jorge é já da segunda geração de judeus que tem a sua fé em Jesus. My father accepted Yeshua as the Messiah in Argentina, in Buenos Meu pai Aires. aceitou a Jesus como seu Messias na Argentina, na cidade de Buenos Aires.
We grew up in a family that was a Jewish believer. And Nós we still crescemos numa família que era uma família de seguidores de Jesus. some persecution, some ostracism from the family, from the Jewish side. Sofremos um pouco de perseguição e até ostracismo por parte da família lá em Buenos Aires. But I'm also happy to say that some of the family became also followers of Yeshua. Mas eu fico muito feliz em afirmar que alguns da própria família também se tornaram seguidores de Jesus. And some of them are even serving the Lord E in alguns different deles, parts of the inclusive, estão servindo ao Senhor. Ok, pessoal, mas eu vou fazer uma outra pergunta aqui, que talvez seja um pouco mais complicada, né? A pergunta é: o que significa antissemitismo e qual é a origem disso? E junto com ela, que tipo de perseguição os judeus têm sofrido? So, my dear guests, let me ask you, what's exactly to be anti-Semitic? Antisemitism, what is that? What is it? Where does it come from? And what are the kind of persecutions that the Jewish people have been suffering through the ages? My brother Jorge, it's to the Jew first. We have two Jews here, so one of us has to go first. So why not you? Então, Jorge vai responder primeiro aqui, entre os dois entrevistados. Anti-Semitism is any kind of action and words and thoughts and intentions that are negative and in viewing the Jewish people. O antissemitismo, portanto, é qualquer coisa que seja por meio de palavras, pensamentos ou ações que se voltem contra os judeus como povo de maneira negativa. Unfortunately, sometimes even has actions that are against the people of Israel, the Jewish people, and that is what we are trying to teach all peoples, Jews and Gentiles, about. E, infelizmente, isso se torna realmente a ação prática, né, que se volta contra Israel e contra o povo judeu, e por isso que nós estamos aqui para ensinar as pessoas a respeito do assunto. So the purpose of the conference is to expose anti-Semitism and teach other followers of Yeshua, Jews or Gentiles, and how to fight against anti-Semitism. Então, o propósito dessa conferência envolve ensinar as pessoas, outros seguidores de Jesus, né, gentios e judeus, como entender, reconhecer isso e como lutar, se opor contra o antissemitismo. What kind of different kind of persecutions the Jewish people had suffered? Because some people say that Jewish people are like a race. Some people say they are a religion. Some people say that they don't like the state of Israel. Que tipos de perseguição existe contra o povo judeu? Sure. Jewish people probably should be viewed as an ethnic group. O povo judeu pode ser visto como um grupo étnico. Now, if we go back all the way to the call of Abram out of Ur of the Chaldees, I think God himself gave a very good description of who the Jewish people Se a gente were. retroceder no tempo até a época de Abraão, lá em Ur dos Caldeus, Deus mesmo nos dá uma ideia e uma descrição sobre o povo judeu. So this is called the Abrahamic covenant, of course. E lá nós vamos falar sobre a aliança feita com Abraão, naturalmente. And God said to Abram that he would become a great nation. Deus disse para Abraão que ele haveria de se tornar uma grande nação. The emphasis there is on the people, the Jewish people. E a ênfase ali tem a ver com o povo judeu. So without a doubt, looking at it from God's perspective, in a biblical perspective, the Jewish people are a people. Então, da perspectiva bíblica, da perspectiva do próprio Deus, a gente pode dizer com respeito aos judeus que eles são um povo. And then God says to Abram that he's going to give him and his descendants a land. E depois nós vamos ver que Deus diz a Abraão e que ele daria a ele, aos seus descendentes, uma terra. And dear Christian friend, if you open your Bible and look at Genesis chapter 15,
you can actually see the boundaries of the land that God promised to Abraham. E meu amigo cristão, se você abrir a sua Bíblia e for ler lá em Gênesis capítulo 15, você vai ver exatamente as fronteiras, os limites da terra que Deus dá a Abraão. And at this stage, if you look at a map, you can see that the Jewish people have not yet achieved the fullness of the boundaries promised to them by God. E naquele momento, se você olhar bem, fica claro que o povo judeu não tinha alcançado ainda esses limites que estão estabelecidos na palavra de Deus para Abraão. There's a third promise that's very important in the Abrahamic covenant, and that is God said that he would bless those who bless the Jewish people, curse those who curse them, and that through the Jewish people all the world will be blessed. E aí uma terceira palavra que é dada da parte de Deus para Abraão, ali em Gênesis 15, que diz o seguinte: Deus disse, eu abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te abençoarem. Então essa palavra, ela permanece aí atingindo todos os lugares da terra. In fact, I would suggest that there were no Jews or Gentiles before Genesis 12. Então, eu poderia sugerir que antes de Gênesis capítulo 12, a gente não tem gentios e judeus, por exemplo. It was God's idea to divide humanity. Foi Deus que teve a ideia de fazer essa divisão na humanidade. But you notice the division was for the blessing of everybody. Mas essa divisão teve a intenção de servir de bênção para todo mundo. So God promised Abram a people, a land, and a ministry to the Gentiles. Então, o que Deus prometeu para Abraão foi um povo, uma terra e um ministério que abençoasse toda a humanidade. Now, just a quick statement about how anti-Semitism came about. E um pouquinho mais eu quero falar aqui sobre como é que surgiu o antissemitismo. We know that when God chose Abram, a fallen angel also chose Abram to be his enemy. Quando Deus escolheu Abraão, nós vamos ver que o inimigo de Deus também escolheu Abraão num outro sentido. And so we can't miss the fact that there is a spiritual battle being fought from the day God created the Jewish people until now. Então, não é possível evitar a realidade de que tem havido uma batalha espiritual desde o tempo em que Deus decidiu criar o povo judeu. The devil, Lucifer, a fallen angel, hates God. O diabo, Lúcifer, o inimigo de Deus, luta contra Deus And hates the Jewish people. e odeia o povo judeu. And will do his best to try and make God's promises fail. E vai fazer o máximo para lutar para que as promessas de Deus venham a falhar. And if God said he will preserve the Jewish people, then the devil wants to destroy the Jewish people and embarrass God. Porque Deus disse que o povo judeu haveria de ser preservado, então o diabo luta para que essas promessas venham a falhar e o povo seja destruído. And this was done through various means. E isso tem sido feito pelos mais diferentes meios. We know about the Crusades, Nós sabemos, por exemplo, que fizeram os cruzados, the pogroms in Russia, which destroyed Jewish villages, os chamados pogroms, que eram destruições de aldeias judaicas, por exemplo, na Rússia, of course, the Holocaust, e também o terrível Holocausto, and then also maybe even October 7th, e 2023. também podemos até mesmo incluir aqui o massacre terrível do 7 de outubro. It's a spiritual battle. É uma batalha espiritual. And when you look at anti-Semitism E quando você olha para o fenômeno do antissemitismo, through the lens of Scripture, através do olhar das Escrituras, then you see, number one, that the devil is behind anti-Semitism, número um, a gente vê que o diabo está por trás do antissemitismo. and it is the duty and joy of Christians to stand between the devil and the Jewish people. E é um dever alegre do povo cristão ficar no meio dessa atitude de ataque satânico.
and to bless the Jewish people. para abençoar o povo judeu. And look what's happened. It's been wonderful. E veja o que está acontecendo, é maravilhoso. The Bible came through the Jewish people. A Bíblia veio a nós através do povo judeu. In the Gospel of John, chapter 4, verse 24, Jesus says, salvation is of the Jews. E veja o que diz João, capítulo 4, verso 24, que a salvação vem dos judeus. But according to the remainder of Scripture, we believe that there's more to come. Mas, de acordo com as próprias Escrituras, nós sabemos que há muito mais para vir. But the devil will never stop trying to attack the Jewish people. Mas o diabo nunca vai parar de atacar o povo judeu. And oftentimes, the attack will come through those that the Jewish people were called to bless. E muitas vezes esse tipo de ataque vai vir daqueles para quem o próprio povo judeu foi chamado para abençoar. So Christians have a real role to play Então os cristãos têm um papel muito importante a desempenhar in blessing, praying, and protecting the Jewish people. em abençoar e orar em favor e proteger o povo judeu. What do you think, Jorge? Yes, by the time we're recording this is the Feast of Purim. Olha, enquanto nós estamos aqui gravando isso, nós estamos na ocasião da festa do Purim. The book of Esther tells us how the Persians and through Haman wanted to destroy and kill all the Jews of the kingdom. O livro de Esther nos conta a história, como é que os persas, especialmente através do Amã, tentou destruir o povo judeu. But God used the Queen Esther Mas Deus usou a rainha Esther through a miraculous actions através de ações milagrosas to save the people of Israel. de salvar o povo de Israel. And as Mitch was saying, because of the people of Israel still being around, we have so many blessings that we enjoy. E como o Mitch mesmo mencionou aqui, porque o povo de Israel permanece, nós temos aí as bênçãos que estão ligadas a ele. We have the Bible among us. Nós temos a Bíblia que The chegou Word a of nós, God. a palavra de Deus. We have the gospel coming through Yeshua the Messiah. Nós vemos o evangelho que chegou através de Yeshua, Jesus, o Messias. And so as we bless the Jewish people and pray for the Jewish people, Então, assim, quando nós abençoamos e oramos pelo povo judeu, God blesses us in a special way as well. Deus nos abençoa de uma maneira especial. That's why we're here to share with Brazilian believers and friends Por isso que estamos aqui para abençoar os nossos amigos e os nossos irmãos brasileiros. that as you are trying to reach all Brazil with the gospel of Yeshua, Enquanto vocês estão tentando aí alcançar todo o Brasil com o evangelho de Yeshua, don't forget the Jewish people. não se esqueçam do povo judeu. That's how Paul says to the Jew first and also to the E Gentile. como bem diz o apóstolo Paulo, primeiro ao judeu e depois ao gentil. Okay, my friends, I have another question. Some people say, oh, but let's read some Bible verses like Romans 10, verse 12. There is no distinction between a Jew and a Greek or a Gentile, and we have the same Lord. How can we understand this verse? And can we still say that the Jewish people after Jesus came is still the people, the chosen people of God? Eu estou dizendo que a pergunta é a seguinte, diz Romanos 10:12, que não há distinção entre judeu e grego, e uma vez que ele é o mesmo Senhor de todos, né? Como é que esse versículo a gente lê e ainda diz que o povo judeu, depois da vinda de Jesus, ainda é o povo escolhido de Deus? Well, let me answer by reading the rest of the passage. Deixa eu responder essa pergunta lendo aqui a continuação da própria passagem. Because Paul did say O que Paulo então diz? that the gospel is the same for everybody. Que o evangelho é o mesmo evangelho para todo mundo. But before verse 12, Mas antes do versículo 12, Paul says very simply that from the scripture says, whoever believes in him will not be put to shame. e antes então é dito da própria escritura que aquele
que nele crê não ficará envergonhado, decepcionado, For there's no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all. porque não há nenhuma distinção entre judeu e grego, porque o Senhor é o mesmo Senhor. And let me skip to verse 13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. E não esquecendo do versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paul is saying that the Jewish people are just like the Gentiles and get saved the same way by hearing the gospel and believing. O que Paulo está dizendo é que o povo judeu, exatamente como o povo gentílico, que só pode ser salvo pelo mesmo evangelho, pelo mesmo Senhor. And the same apostle in chapter 11, verse 1, Mas o mesmo apóstolo, quando chega no capítulo 11, no versículo 1, said, I say then, God has not rejected his people, has he? e ele diz, por acaso Deus rejeitou o seu povo? Far. Ou não? Far from it, for I too am an Israelite, a descendant of Abraham of the tribe of Benjamin. Longe de mim dizer isso, porque eu sou israelita, né, e sou da tribo de Benjamim. So Paul answers the question, Então, o próprio apóstolo Paulo responde à pergunta. because the apostle Paul affirmed his Jewish identity O próprio apóstolo Paulo afirma a sua identidade judaica and also affirmed the nature of the gospel, e também afirma a natureza do evangelho, that the glorious gospel is for everybody. que é um evangelho glorioso para todo mundo. It's the same truth. Jesus died for our sins, rose from the dead, conquering death. É a mesma verdade que Cristo morreu por nós, ele ressuscitou dos mortos e venceu a morte. And if a Jew or a Gentile repents and believes, then they will be saved. Tanto o gentil como o judeu, quando se arrepende e crê, eles são salvos. But that doesn't mean a Jew becomes a Gentile, or a Gentile becomes a Jew, or a man becomes a woman, or a woman becomes a man. Mas isso não quer dizer que quando a gente crê, o gentil se torna judeu, ou o judeu se torna gentil, um homem se torna mulher, ou a mulher se torna homem. In some sense, Jews and Gentiles are all unified before they're saved in sin. Num certo sentido, tanto os judeus como os gentios estão numa certa união, porque todos eles estão numa condição de pecador. And then once again, Jews and Gentiles are beautifully unified when they put their trust in Christ. E judeus e gentios também agora estão numa unidade muito bonita quando eles depositam sua fé em Cristo. But the identity continues. Mas a identidade continua. And let me explain why from Romans 11, verses 28 and 29. Então, deixa eu explicar isso melhor lendo Romanos 11, versículo 28 e 29. Paul writes, in relation to the gospel, they're enemies on your account. Com relação ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. But in relation to God's choice or election, they are beloved on account of the fathers. Mas com respeito à escolha, à eleição divina, eles são amados por conta dos pais. For the gifts and the calling of God are irrevocable. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. So Paul believed that God's covenant with Abraham was still in effect for the Jewish people. Então, como vemos, Paulo cria que a aliança que Deus fez com o povo judeu em Abraão permanecia e continuava na ocasião do evangelho, In three parts. nas três partes. One, the people would be preserved. O povo haveria de ser preservado. And that means when a Jewish person believes in Jesus, they're still Jewish. Isso quer dizer que quando uma pessoa crê em Jesus, ele ainda continua judeu. That the land would one day belong to the Jewish people. E que também a terra prometida a Abraão um dia voltaria a ser terra dos judeus. And third, that the children of Israel would be a blessing to the nations. E, em terceiro lugar, que os filhos de Israel seriam bênção para as nações. And the God who makes a promise E Deus que promete o que promete, never breaks his word. nunca vai falhar na sua palavra. I was going to add something for our Christian listeners. Eu queria acrescentar algo aqui para os nossos ouvintes cristãos. Sometimes we take the words of Jesus to share the gospel with all the people,
E algumas vezes nós falamos, né, de compartilhar o evangelho para as pessoas. When the gospel says, go into all the world, starting in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Quando o evangelho fala, vocês comecem, né, por Jerusalém, Judeia, Samaria, indo até os confins da terra. And we think that they're consecutive. Okay, we finished with Jerusalem, now we go to Judea, now Samaria. E às vezes a gente pensa que isso é consecutivo. Ok, faz Jerusalém, termina, depois vai para Samaria, depois vai para os confins da terra. But the idea in the gospel language is that we all do the same thing at the same time. Mas a ideia que nós temos na linguagem usada aí na Bíblia tem a ver com fazer essas três coisas ao mesmo tempo. So that was the Apostle Paul's strategy. As he went to the Gentiles to preach, he always started with the Jews first, and we should do the same. E isso pode ser visto como a estratégia que o apóstolo Paulo usava, né, quando ele pregava. Veja o que ele fez. Ele ia primeiro aos judeus e depois aos gentios, aos gregos. I would add to Romans 1:16, Romans 11:11. Eu ainda acrescentaria aqui, né, Romanos 1:16 e também 11:11. So Paul speaks specifically about the unbelief of first century Jewish leaders in Jesus. Paulo está falando exatamente sobre a descrença de judeus do primeiro século. He doesn't shy away from this difficult. E ele não fact. não evita essa grande dificuldade, esse fato. Jesus was rejected by his own people. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. But Paul sees that as part of God's plan. Mas Paulo também vê isso como parte do plano de Deus. In Romans 11:11, Lá em Romanos 11:11, Paul writes, Paulo escreve: I say then, they did not stumble so as to fall, did they? Did they? Another question. Ele diz, eles não tropeçaram simplesmente para que ficassem caídos. But by their wrongdoing, salvation has come to the Gentiles to make them jealous. Mas pelo tropeço deles, a salvação chegou aos gentios, deixando-os numa situação de ciúmes. I call this the great mandate for Gentiles in the church. Eu digo que esse é o grande mandato para os gentios na igreja. It's like the Great Commission Isso é como a grande comissão. in Matthew 28:19 and 20. Quando vemos Mateus 28, 19 e 20. Without a doubt, God has called the Gentiles to make Jewish people jealous with the Jewish Messiah who lives in their hearts. Sem dúvida alguma, Deus está fazendo com que o povo judeu fique com ciúmes desses gentios que têm esse Messias judeu morando, vivendo no seu coração. And Chosen People Ministries Brazil wants to encourage that. E o Chosen People do Brasil quer aqui encorajar a todos nessa direção. Ok, my friends, let's go ahead a little bit here. Vamos adiante. And I have another question. How Chosen People Ministries can help us in opposing anti-Semitism? What would be the real action? What is your advice in that? A pergunta é, como é que o Ministério Chosen People pode nos ajudar no combate ao antissemitismo? Quais são os conselhos práticos? Some practical ideas would be, first of all, pray for the Jewish people. A primeira ideia muito prática é ore em favor do povo judeu. They're suffering around the world persecution of many ways. Existe sofrimento e perseguição de diversas maneiras. So pray for their safety, for their Ore pela segurança deles and for their salvation. e pela salvação deles. Second, you can support Jewish causes and Israeli causes. E também mostre apoio, suporte para as causas que envolvem Israel e o povo judeu. If there are events in the community in support of Israel and Muitas they're vezes suffering, acontecimentos, eventos na comunidade ligados a Israel, então mostrem apoio. especially now as they're trying to get all the hostages out of their imprisonment. Especialmente agora, quando está fazendo-se todo o esforço para tirar os reféns que estão aprisionados. So show your support and tell them, Mostre o I am seu a believer apoio. in Jesus. I Diga- want to support Israel. Diga, eu sou um crente em Jesus e eu sou alguém que apoia Israel. And then as opportunity arises, become friends of Jewish people E quando a oportunidade aparecer, torne-se amigo dos judeus. so that they know that you are genuine in wanting to share the love of Yeshua, the Jewish Messiah with them.
Que você tem então a oportunidade ali de mostrar esse verdadeiro Messias para o povo judeu. Now, it's good to also have some deeper understanding of the nature of the Jewish community. That will help. Se tiver um entendimento mais profundo a respeito da comunidade judaica, isso certamente vai ajudar. So there's about 15.5 million Jewish people in the world today. Veja, nós temos cerca de 15 milhões de judeus no mundo hoje. Not many, Não é muita gente. and we understand that. However, there are probably 7.8 million Jewish people in Israel today. E nós temos provavelmente cerca de 7 milhões e 800 mil judeus em Israel hoje. It's about 6.5 million in the United States. E cerca de 6 milhões e meio nos Estados Unidos. But there's between 300 and 350,000 Jewish people in Brazil. Então, estão dizendo que cerca de 300 e poucos mil judeus no Brasil. And a similar number in Argentina. E um número semelhante na Argentina. So this makes Latin America extraordinarily important in reaching Jewish people. Isso faz com que a América Latina tenha uma importância muito grande com respeito ao povo judeu. The good news in Brazil is that Brazil has one of the lowest rates of anti-Semitism of any country in the world. A boa notícia com respeito ao Brasil é que o Brasil tem um dos índices mais baixos de antissemitismo em todo o mundo. Which means that Brazilian Christians have a great opportunity because Jewish people are probably more favorable to receiving the gospel from Brazilian Christians. Isso significa que os cristãos no Brasil têm uma grande oportunidade de compartilhar a fé com os judeus, porque eles vão ver com muito mais abertura a receber uma palavra de alguém do Brasil. It doesn't mean that there is no anti-Semitism in Brazil. Não quer dizer que não exista antissemitismo no Brasil. Now, one of the problems, and I think we're going to get to that, Luis, so forgive me if I'm jumping ahead, is that there's a confusion between anti-Zionism and anti-Semitism that I think we need to talk about. O problema é que, me desculpe se eu estou talvez adiantando alguma coisa aqui, mas nós temos que fazer uma distinção aqui e tentar entender o que é antissemitismo e antisionismo. And that's more of a problem in Brazil and Latin America. E isso é um problema tanto no Brasil como na América Latina. So, does a Brazilian Christian need to support the current government in Israel? A pergunta é, será que os cristãos assim no Brasil, na América Latina, devem apoiar o governo atual em Israel? I don't think that's actually the issue. Eu não acho que essa de fato seja a questão. I think that Brazilian Christians and all Christians across the globe need to support what God promised to Abraham, that the Jewish people would have a land. Eu entendo que todos os cristãos no Brasil e de outra parte devem, de acordo com a aliança feita a Abraão, apoiar o fato de Israel ter direito à sua terra. And so, oftentimes these days, anti-Semitism is wrapped in political garb, clothing, and comes off as anti-Zionism when in fact it's anti-Semitism. Então, o problema é que hoje o antissemitismo ele aparece como que embrulhado numa situação complicada e se apresenta como um antisionismo, que na prática, na verdade, é antissemitismo. One of the main definitions of anti-Semitism Uma das principais definições de antissemitismo addresses this. It's diz exatamente isso. the International Holocaust Remembrance Coalition. This is a definition of anti-Semitism that is basically the current definition of anti-Semitism. Então, a coalizão que fala a respeito do Holocausto de nível internacional basicamente define exatamente dessa maneira que o antissemitismo hoje se apresenta como antisionismo. And that definition would call anti-Zionism, anti-Semitism sometimes, not all.
E essa definição, então, vai equacionar, né, antissemitismo e anti-sionismo, nem em todos os aspectos, mas vai mostrar a relação entre os dois. And they give a lot of illustrations, but especially what this definition disallows is when Jewish people in a collective in Israel are viewed with disdain as people. For example, they love money. They have all of these anti-Semitic. They're not loyal to their own countries. Or Israel is is colonizer committing genocide, and these are things that the IHRA definition would disallow. Então, a definição que esse órgão internacional que lida com o assunto apresenta é que a gente vê que certas posturas que se tem em relação aos judeus se aplica ao Estado de Israel. O judeu gosta de dinheiro, na verdade ele é um colonizador da região, Israel é poderoso, eles estão praticando genocídio. Então esse tipo de linguagem ela é antissemita. So we understand that good people sometimes will disagree with Israel's policies. Nós entendemos que pessoas, inclusive de boa índole, vão discordar das políticas feitas pelo Estado de Israel. Even people from Israel, sometimes inside Israeli citizens, do not agree. Of course. And what you will see is that sometimes people will step over the line and stereotype Jewish people in Israel, and when they disagree with Israel's principles, they will take their anger out on Jews in Brazil, Argentina, U.S., and that is desperately wrong. A questão é que muitas pessoas ultrapassam uma linha aqui de bom senso nisso, e aí eles são tomados pela sua ira, pela sua raiva, e se voltam contra o povo judeu, inclusive fora de Israel, que não tem nada a ver com isso. Isso acontece na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, e isso é absolutamente errado. Right. And so Christians need to be aware of this. Então os cristãos precisam estar conscientes disso. We had a brother from Australia speak at one of our anti-anti-Semitism rallies in New York City. Nós temos um irmão na Austrália que estava fazendo uma atitude de ser antissemita. And he said something I'll never forget. E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. He said, we need to show the Jewish people Nós temos que mostrar ao povo judeu that if the anti-Semites want to hurt the Jewish people, they have to first get through the church. They must go through the church. In other words, the church needs to stand in the way of the anti-Semites. Okay. Se os antissemitas de fato têm a intenção de atacar e ferir Israel, eles deveriam primeiro ter que enfrentar, passar pela igreja. That's a challenge for all of us. Então isso é um desafio para todos nós. Bom, pessoal, nós estamos muito contentes aqui com os nossos amigos. Aqui nós temos Mitch Glaser e Jorge Sedaka, convidados internacionais que estiveram numa conferência extraordinária em São Paulo contra o antissemitismo e falando do plano de Deus para o povo judeu e para Israel. E então, agora, nós temos the last question, a última pergunta aqui para os nossos amigos. How the Gentile believers can show solidarity to the Jewish people, especially nowadays that we are facing all this anti-Semitic trend. Como é que os cristãos podem ser solidários aos judeus, especialmente nesse momento que estamos enfrentando essa onda antissemita? One good place to start is reading the Bible and seeing how God's plan for Israel is still going on.
Uma das coisas muito importantes é abrir a Bíblia e observar lá que o plano de Deus para Israel ainda permanece indo adiante. God has not forgotten Israel when he sent Yeshua, Jesus, be the savior of the whole world. Deus It included Israel. não se esqueceu de Israel quando ele enviou Yeshua, Jesus, para ser o salvador do mundo. E isso inclui também Israel. So going back to the Bible and seeing God's plan still going on for now and for the future is part of. Então, voltando à Bíblia e vendo como esse plano de Deus indo adiante, né, tem a ver com o que acontece agora e no futuro. And then, as we said before, becoming as much as possible, becoming friends, build relationship with Jewish people. Então, se tornem amigos e desenvolvam um bom relacionamento com os judeus. Because there's many enemies of Israel, so they're looking for good Existem friends. muitos inimigos de Israel, então eles estão muito abertos para procurar amigos. And our Christian brothers in Brazil could do a great job because they're very friendly. Os cristãos brasileiros podem fazer um trabalho muito especial porque eles são muito amáveis. One of the really important areas where Christians can rise up and bless the Jewish people Uma das áreas principais onde os cristãos podem se manifestar e abençoar o povo judeu is what we sometimes describe in this way. If you see something, say something. é o que a gente pode descrever da seguinte maneira: e se você vê alguma coisa, então diga alguma coisa. So let's put it this way. If you see something in social media Então, por exemplo, vamos deixar claro, se você vê alguma coisa nas mídias sociais that is disparaging of all Jews and disparaging of Israel, que está sendo negativa e problemática contra Israel e contra os judeus, then say something online. então você pode dizer alguma coisa sobre isso ali nas mídias sociais. Don't ignore it. Não ignore isso. And you can get good materials online in many different ways from E você pode ter acesso a material muito bom ao que está disponível online, that you can attach to your online communications so people can get further educated through good videos and other things. que você pode acrescentar no seu material que você tem disponível na internet, inclusive vídeos e outros materiais que podem ser úteis. If you see something in your local community Se você vê alguma coisa, por exemplo, na sua própria comunidade, where people are protesting against the Jewish people, quando você vê pessoas protestando contra os judeus, then make a stand, say something. então você pode tomar uma posição e dizer alguma coisa. In your local newspaper, No jornal, por exemplo, da sua comunidade ou cidade. there are many ways to stand with the Jewish people. Há muitas maneiras de mostrar apoio ao povo judeu. But I love what Jorge said. Mas eu gostei demais do que o Jorge disse aqui. If you let your Jewish friends know that you care about them and about their suffering, Que os seus amigos judeus venham a saber que você se importa com eles e que você realmente leva a sério o que está acontecendo. and that you love them, Então você os ama that will be very, very, very critical. e que isso é absolutamente fundamental. Paul writes in Romans 15, Em Romanos 15, Paulo diz o seguinte: when he was speaking about the Gentile churches in Macedonia and Achaia taking an offering for the poor Jewish saints in Jerusalem. quando ele vai falar para aqueles irmãos da Macedônia que estavam levantando uma oferta para os pobres que estavam na Judéia. So in Romans 15:27, E lá em Romanos 15, 27, talking about the offering, falando sobre as ofertas. Paul writes, "For they were pleased to do so, and they are indebted to them." Porque eles se agradaram de fazer isso porque se sentiam em dívida. For if the Gentiles have shared in their spiritual things, Porque se para os gentios foi enriquecido com bênçãos espirituais, they are indebted to do them a service also in material things. e que esses gentios estão, vamos dizer, em dívida para abençoar esses judeus com bênçãos materiais. And that goes beyond money. Isso vai muito além de dinheiro.
If people say something nasty about a Jewish person, Se a pessoa disser uma coisa absurda sobre o povo judeu, sometimes you should complain to your local police. muitas vezes, se a coisa é séria, você pode até mesmo fazer uma denúncia na polícia. There are many different ways to support the Jewish people. Há muitas outras possíveis maneiras de mostrar apoio e solidariedade ao povo judeu. And Luis, I genuinely believe that it is a Christian duty Eu, de fato, Luiz, acredito genuinamente que isso é um dever dos cristãos. to care for the people that God called to care for the nations. Cuidar, né, mostrar um cuidado especial para com o povo que Deus escolheu para trazer um cuidado às nações. Check out our website. We have lots of materials. Pode olhar no nosso site lá, Chosen People, temos muito material à disposição. Bom, pessoal, eu estou muito feliz aqui com a nossa conversa hoje aqui na RTM. Nós conversamos com o Dr. Mitch Glaser, com Jorge Sedaka, os nossos amigos do Chosen People Ministries Internacional, essa organização que atua para ser um canal de bênção para o povo judeu, levando inclusive o Messias Jesus a eles, e nós estamos então felizes. Se você chegou aqui agora, é possível ouvir, né, essa entrevista na íntegra no site da RTM e também nas diversas plataformas de áudio. Esse episódio aqui, né, teve a minha participação, Luiz Saião, que sou um amigo do povo judeu, sou hebraísta, né, na verdade apaixonado pela sabedoria bíblica e sou pró-Israel e fazendo também esse trabalho de ser um canal de bênção, e convido vocês a caminharem nessa direção. Esse episódio teve a produção geral de André Castilho e também apoio da Michele Gomes, e também na mesa o Luiz Felipe Pereira. Uma gratidão a todos, né? A gente pode dizer thank you, graças, todarabá, obrigado, Deus abençoe a todos. Shalom. Amen. Shalom. Shalom. Thank you. Você acabou de ouvir Entrevista. Realização Transmundial.